A paz de Cristo, meus irmãos, nós iremos começar mais uma aula de número 5, que tem por título Conhecendo o Valor da Oração. Texto é Tiago, capítulo 5, versículo 17, que diz: Elias era homem sujeito às mesmas paixões que nós, e orando pediu que não chovesse, e por 3 anos e 6 meses não choveu sobre a terra. Tiago, capítulo 5, versículo 17. Glória a Deus. Vamos agora começar a leitura. E durante a leitura nós iremos assim estar dando as explicações, amém? Glória a Deus. Vamos lá? Introdução. Através da oração, você alcança grandes vitórias. Todos os que oraram e confiam em Deus e confiaram em Deus, os seus problemas difíceis de solução são recompensados pelo Todo-Poderoso. Nesta lição você vai conhecer o quanto é bom orar e aprender que tudo quanto se pede ao Senhor, com fé, mediante sua vontade, se recebe. Primeiro tópico: o que significa orar? Primeiro subtópico: é conversar com Deus. É o diálogo que mantemos com o Pai Celestial. Falamos-lhe quais são as nossas necessidades, enfermidades e dificuldades. Mas antes de tudo, devemos agradecer por mais um dia de vida que Ele nos concede. Então, sentimos no coração a resposta através do nosso espírito, que se comunica com o Espírito de Deus. Aí você vai anotar aí para ler Romanos capítulo 8, versículo 16. Repito, Romanos capítulo 8, versículo 16. Ponto. Meus amados irmãos, nós já começamos a entender o que significa orar. Orar é uma conversa com Deus. E dentro desta explicação, a falar que é um diálogo, nós mantemos com o Pai Celestial, falando quais são as nossas necessidades, enfermidades, dificuldades. Glória a Deus. O autor aqui do livro vai dizer que, antes de tudo, devemos agradecer por mais um dia de vida que Ele nos concedeu. Mas o mais interessante é que nós temos, ou muitos de nós, quando começamos a nossa caminhada como filho de Deus, como igreja do Senhor, que já aprendemos o que é igreja na lição anterior, nós sempre temos o costume de, quando orar, de vez de agradecer a Deus pelo dia, nós vamos já pedindo a Deus algo para nossas vidas. E o escritor aqui do livro, ele vai dizer que, antes de tudo, nós devemos agradecer por mais um dia de vida que Ele nos concedeu. Tanto devemos agradecer no início do dia, como também agradecer no findar do dia, antes de qualquer outro tipo de forma de oração. Glória a Deus. Porque, meus irmãos, na oração nós agradecemos, nós pedimos e nós também reconhecemos as nossas fraquezas, debilidades, nossas falhas com o nosso Deus. Mas o costume de muitos é começar pedindo: Senhor, abra a porta, Senhor, manda a quantia que eu preciso para pagar as contas, Senhor, me cura, Senhor, cura meu filho, minha mãe, meu tio, meu parente, Senhor, liberta, transforma, Senhor, batiza com teu Espírito.
Muitos de nós começamos a nossa oração assim, de petição. Glória a Deus. Nós esquecemos que nós temos que agradecer por tudo primeiramente. Nós esquecemos também que nós somos falhos, ainda que somos igreja, somos santos do Senhor, povo eleito, nação santa, mas nós somos falhos. Nós erramos, nós pecamos por pensamento, por ações e por palavras. Glória a Deus. De todas as formas nós entendemos com isso. Nós pecamos. E nós sabemos que o que afasta o homem de Deus do homem, a sua criação, ou seu filho, aquele que aceita, que levanta a mão a Cristo, que Cristo lhe aceita, é o pecado, é o erro, é a falha. Então, como Deus vai ouvir a nossa voz se nós estamos em falha? Como Deus vai agir pela nossa vida se estivermos em falha? Ah, pastor, mas eu não adulterei, eu não roubei, eu não fiz isso e aquilo outro. Mas eu repito, a palavra informa, meu irmão, minha irmã, igreja do Senhor, que nós pecamos por pensamento, por ações e por palavras. Então não tem como nós não pecarmos. Glória a Deus. No tempo da lei, o pecado era só pela prática. Mas no tempo que vivemos ainda, no tempo da graça, nós pecamos nas 3 áreas que se tem: na mente, na palavra, no falar, na ação, nas atitudes. Então, antes de tudo, nós temos que agradecer. Depois nós temos que reconhecer a nossa falha, pedir perdão a Deus. Glória ao nome de Jesus. E depois, meu irmão, nós devemos agora sim entrar com a nossa petição, que ele já sabe, mas ele gosta de ouvir a conversa com ele. O Salmo de número 139 vai dizer que o Senhor, ele nos sonda e nos conhece. Então Deus sabe todas as coisas, ainda que a gente não fale, ele já sabe que a gente vai falar. Mas o nosso Deus é um Deus que gosta de diálogo, um Deus que gosta de uma conversa. Glória a Deus. Então, se você tem o costume de orar pedindo de início, se você tem o costume de fazer dessa forma, deixar por último a tua gratidão a Deus, mude essa forma de orar, porque está errada. Então ele vai dizer aqui que nós devemos agradecer por mais um dia, antes de tudo. Glória a Deus. Agradecer. E então nós podemos assim sentir a resposta no nosso coração, através do nosso espírito, que se comunica com o Espírito de Deus. Glória a Deus. Um dos personagens bíblicos exemplos de oração é Daniel. Daniel alcançou grandes vitórias em sua vida porque sempre viveu em oração. Apesar de residir distante de sua pátria, de Jerusalém, Daniel ele orava 3 vezes ao dia, voltado para Jerusalém. Tem uma janelinha lá, glória a Deus, na residência de Daniel, ou glória. E Daniel ele orava. A gente vê no capítulo 6, de versículo 10 do livro do profeta menor Daniel. Aleluia. Que por conta da oração, meus irmãos, Daniel ele foi levado à cova dos leões. Mas,
Oh, aleluia, glória a Deus. Nada aconteceu com Daniel. O rei Dário, glória a Deus, que era um grande amigo de Daniel, ele não pôde fazer nada porque existia um decreto, aleluia, que todos deveriam prestar homenagem, glória a Deus. Então, o decreto do rei era irrevogável. Porém, o rei Dário era amigo de Daniel, um grande amigo. E a Bíblia nos informa que o rei não dormiu naquela noite, ao imaginar que Daniel havia sido devorado pelas feras, ou seja, pelos leões naquela cova. Porém, ao contrário do que pensavam os inimigos, glória a Deus, aqueles outros príncipes, satrapas, como algumas traduções dizem, os invejosos, porém, como eles pensavam, não aconteceu. Porque o jovem profeta de Israel estava bem vivo e glorificava a Deus por ter fechado a boca dos leões. Você ler Daniel capítulo 6, versículo 20 aí. Repito, Daniel capítulo 6, versículo 20. Vale ou não a pena conversar com Deus? Eita glória! Meu irmão, continua falando com Deus. Continua compreendendo a excelência da oração. Não importa a dificuldade, Deus é contigo. Glória. Segundo subtópico, ter comunhão com Deus. A Bíblia registra em Gênesis capítulo 5, versículo 21, Gênesis capítulo 5, versículo 21, que Enoque, quando estava com 65 anos, ele passou a ter comunhão com Deus. Através da oração, a cada dia ele se aproximava mais do seu Criador, por intermédio desta sublime prática que era orar. 300 anos depois não foi mais visto. 300 anos depois não foi mais visto, pois o Senhor o tomou para si. Veja só o que a prática da comunhão com Deus, da oração, glória a Deus, da conversa com Deus traz. Glória a Deus. Então, o significado de orar é você conversar com Deus. E através da prática da conversa com Deus, aleluia, em meio a tantas coisas que nós passamos, nós vamos nos aproximando de Deus. E quando nos aproximamos com Deus, meus irmãos, Deus ele está conosco, lado a lado. Glória a Deus. Ah, pastor, mas o Espírito Santo habita em mim, eu sei disso. Sim. Mas você, para sentir a presença de Deus, você tem que buscar ter comunhão com Deus, dia após dia. Observe que Moisés, o autor de Gênesis, Bereshit, princípio, né? No capítulo 5, 21, vai dizer que Enoque estava com 65 anos quando ele passou a ter comunhão com Deus através da oração. Enoque já estava velho, glória a Deus. Mas, mesmo assim, ele passou a orar e Deus se fez presente lado a lado com Enoque. Aleluia, glória a Deus. E através da oração, cada dia ele se aproximava mais e mais do seu Criador. Cada dia, por intermédio da prática da oração, ele estava mais próximo de Deus. E 300 anos depois não foi mais visto, pois o Senhor o tomou para si. Meus irmãos, é muito forte isso. Muito forte. Glória a Deus. O Senhor tomou para si 300 anos depois
Enoque tinha 65 quando começou a orar, a ter comunhão com Deus, a conversar com Deus. E depois de 300 anos, ninguém mais viu ele. Ele foi levado. Veja o tempo que este homem passou. Aleluia. Em constante oração. Existe um livro apócrifo, um livro que não é inspirado por Deus, tá certo? Chamado assim de apócrifo, que fala sobre Enoque, dizendo assim um título, O Livro de Enoque. Mas eu quero dizer para você, se alguém quiser lhe passar este livro, dizer, lê esse livro, vem conhecer a história deste homem Enoque, veja isso e aquilo, não queira, porque não é inspiração de Deus. Deus não inspirou para que fosse feito um livro sobre Enoque. Segundo, é um livro que não vai te edificar em nada, vai deixar a tua mente, como é que se diz, perturbada, com dúvidas acerca da palavra de Deus. Amém? Então, se alguém oferecer, não queira esse livro, mas leia o que a Bíblia fala sobre este homem Enoque, ainda que seja poucos relatos, mas é aquilo que o Eterno quis que você tivesse conhecimento, tá certo? Vamos continuar. Você só sentirá realmente a presença de Deus em sua vida, você só sentirá a presença de Deus em sua vida se for da oração. Ela faz com que a pessoa sinta a comunhão real com o Criador e Pai Celestial. Seria impossível para o cristão, no decorrer da história da igreja, enfrentar os tribunais, as arenas, as fogueiras, os pelotões de fuzilamento, as prisões, a fome, a sede, a perseguição, a incompreensão e tantos outros males, se não fosse a certeza de que não estavam sozinhos, mas sentiam uma mão que lhe segurava uma voz. Coragem, meus amigos, pois estou aqui para lhe conceder a vitória, e logo mais estarás comigo, ou estareis comigo. Glória. Meus irmãos, aleluia, glória a Deus. Só podemos sentir a presença de Deus quando oramos ao Senhor, quando chamamos a atenção dEle, conversamos com Ele. Glória a Deus. Nós sentimos a comunhão real do Pai Eterno com o nosso Deus. Seria impossível, o autor vai dizer aqui, no decorrer da história da igreja, os cristãos enfrentar os tribunais, as arenas, as fogueiras, os pelotões, o fuzilamento, as prisões, fome, sede, perseguição, incompreensão, tantos outros males. Aleluia. Se eles não tivessem a certeza que eles não estavam só, para nós é da mesma forma. O cristão que tem comunhão na oração, conversa com Deus, ele sente a presença, ele entende que ele não está só, em meio a aflições. Naquele tempo era o Coliseu, leões, fuzilamento, era mortos a bala. Naquele tempo eram prisões terríveis. Glória a Deus. Naquele tempo as arenas eram colocados eles para ser mortos mesmo. E hoje como é que é? Nós não passamos por nada disso por ser cristão. Enfrentamos dificuldade, adversidade, sim, mas o que os nossos irmãos do passado passaram no início da igreja foi coisa grande e pior. Então mantenha a tua fé, continua orando, continua conversando com Deus, continua a tua comunhão com Deus. Deus vai te dar forças, Deus vai te dar coragem para prosseguir adiante. Receba esta palavra, oh glória, do teu amigo Espírito Santo. E vamos continuar aqui a entender, aleluia, glória a Deus, que a voz de Deus
estava constante com eles, dizendo: coragem, meus amigos, pois estou aqui para lhe conceder a vitória, e logo mais vocês vão estar comigo. Aleluia. Coragem para cada um de vós, igreja. Coragem eu peço a Deus também, porque sabemos que Cristo irá voltar na sua segunda vinda para buscar a nós, igreja do Senhor, corpo de Cristo, noiva do Cordeiro, para subir com Ele, para estar com Ele. Aladarabia, Shedekandarabakana, Shureminai. Aleluia. Aleluia. Agora nós vamos ver, meus amados irmãos, aleluia, um terceiro subtópico que tem: não é rezar. O significado de orar também não é rezar. Como já foi dito anteriormente, orar é conversar com Deus, é dialogar com Ele. É um processo que flui normalmente, espontaneamente. O Espírito Santo nos inspira as palavras que são ditas em cada oração que fazemos. De acordo com as nossas necessidades, usamos termos que já mais empregamos em repetições anteriores. É bem verdade. Toda vez que nós vamos orar, tendo comunhão com Deus, buscando a Deus, as palavras saem diferente, saem espontânea. Não é as mesmas palavras, a mesma oração, é diferenciada. Ainda que a gente venha pedir as mesmas coisas, que nós sabemos que Deus já sabe de tudo, mas as palavras saem diferentes. Não é verdade? Glória. Há pessoas que oram meia, 1, 2, 3, 4, 5 horas sem parar, e a oração é totalmente diferenciada, não repete as mesmas palavras. Isso é uma comunhão com o Eterno. Isso é o Espírito Santo bem perto. Glória a Deus. Aleluia. Então a oração não é uma reza, não é algo que é repetido, não é algo que é falado a mesma coisa, não. A oração, ela é diferenciada. Glória a Deus. Isto que agrada a Deus, uma oração diferenciada. Uma oração não repetitiva agrada a Deus. A nossa fuga das vãs repetições agrada a Deus. Os discípulos pediram a Jesus que lhe ensinassem a orar. O mestre de pronto respondeu a ele imediatamente, a eles: Pai nosso que está no céu, santificado seja o teu nome, venha o teu reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai-nos as nossas dívidas, assim como nós perdoamos aos nossos devedores. E não nos induzais à tentação, mas livra-nos do mal, porque teu é o reino, e o poder, e a glória para sempre. Amém. Está lá em Mateus, capítulo 6, versículo 9 ao 13. Mateus, capítulo 6, versículo 9 ao 13. Foi uma oração que Jesus ensinou devocional. Foi um exemplo de como iniciar a sua caminhada de oração com Deus. Mas Jesus não estava dizendo que você vai ficar sempre nessa oração. Porque a palavra de Deus também vai dizer que quando for orar, entra no teu quarto, fecha a tua porta e fala com Ele. Glória a Deus. Então, meus amados irmãos, Igreja do Senhor, ali foi só um exemplo para iniciação dos discípulos que estavam começando a aprender o que é orar. Mas a oração dos discípulos não permaneceram só o Pai Nosso, em repetição. Começou a ser diferenciada. Glória a Deus. Foi diferente. Aleluia. Então, se você só ora o Pai Nosso, não é oração, é uma reza, diferencia a tua forma de falar com Deus. Diferencia a tua forma de te aproximar do Deus poderoso. Glória a Deus. Aleluia. Glória a Deus. Porque isso agrada a Deus. Nós vamos continuar aqui sobre não é rezar uma oração, a dizer: esta é a única oração ensinada por Jesus
e utilizada pela igreja nos dias atuais. As demais empregadas pela Igreja Católica Romana em seus cultos são consideradas rezas, citações elaboradas por alguém, repetidas milhões de vezes por seus devotos. O escritor da revista do Discipulado vai dizer aqui que a única oração que Jesus ensinou de início da caminhada, como eu estou botando observação, amém? Foi o Pai Nosso. Outras orações que nós conhecemos aí fora, é tudo repetição, é tudo programado. E Deus gosta de coisas novas, conversa diferenciada. Glória a Deus, aleluia. Segundo tópico, tem o nome de como orar. Segundo tópico, como orar. Como orar? Primeiro, segundo subtópico. De joelhos. Efésios capítulo 3, versículo 14. É um dos textos que glória a Deus, eu particularmente, pastor Cláudio, eu gosto muito, porque fala que Paulo ele se colocou de joelho, glória a Deus, para orar. Glória a Deus. Então, de joelhos, Deus. Então, Paulo ele começa a nos dar o primeiro exemplo de como orar. Ele se coloca de joelho na segunda maior cidade do Império Romano, glória a Deus, Éfeso, e ele vai ali, está orando de joelho, meus irmãos. Glória a Deus. E é muito interessante, muito interessante. O escritor vai colocar aqui a história de um pastor, não sei se é verídica ou não, mas é muito interessante a história, né? Dentro do conceito de orar de joelhos, ele vai dizer aqui que certo pastor enfrentava grandes lutas em sua igreja e não sabia como vencê-las. Encontrava-se em certa ocasião numa praça e pediu a um engraxate que lhe limpasse os sapatos. O jovem de imediato ajoelhou-se e iniciou o seu ofício, ou seja, começou a trabalhar, né? A engraxar o sapato do pastor na praça. O pastor, com pena dele, perguntou por que ele não se sentava no caixote, ao qual o rapaz respondeu, dizendo: de joelhos é melhor. O pastor intimamente, oh glória, começou a chorar e agradeceu a Deus pela mensagem recebida através do jovem chat. Oh glória! Colocou a igreja em oração de joelhos e logo alcançou a vitória que tanto almejava. Compôs inclusive o hino de joelhos é melhor, cantado em diversas denominações evangélicas. Glória a Deus. Muitos consideram essa a melhor maneira de se conversar com Deus, pois é uma demonstração de submissão, reverência e humildade. Então, eu acredito que essa história foi verídica mesmo, porque tem esse hino, de joelho é melhor, né? E esse pastor, ele compôs esse hino através desta palavra daquele jovem engraxate. O pastor não encontrava a solução para resolver dentro da igreja algo. E quando colocou de joelho a igreja para orar, diferenciou, né? Glória a Deus. O modo de orar. Deus, ele deu vitória. Glória. E muitos até hoje consideram, né, que a melhor forma de conversar, de ter comunhão com Deus é de joelhos. Glória a Deus. Mas cada um tem a sua intimidade, né? Glória a Deus, né? Vamos agora para o segundo subtópico. Glória a Deus. Que é orar
de pé. Segundo as Crônicas, capítulo 20, versículos 5 e 6, vai se tratar do rei Josafá, né? Este texto ele se refere a Josafá, que era rei de Judá, que em pé diante do povo orou a Deus e recebeu a resposta imediatamente. Os cristãos costumavam orar em pé no início, durante e no fim dos cultos, ter recebido grandes vitórias. Então, o importante é a sua possibilidade. Se o templo está lotado, não há mais espaço para o povo se ajoelhar, além dos visitantes não evangélicos que se inibem facilmente, o orar em pé ou sentado, os velhos e os enfermos, é aceito de bom grado. Deus pôs o que vale a sua intenção. Então, meus irmãos, vai falar aqui que os não evangélicos, né? Eu digo os não cristãos, né? Se inibem facilmente, ou seja, ele não é cristão, você chega e, né? Vamos colocar de joelho. Muitos não querem, né? Porque não tem o costume. Então, em pé mesmo eles oram. Quando eles estiverem, eles oram, falam com Deus, né? Então, porque eles se sentem constrangidos, mas nós não devemos estar constrangidos de orar em pé, né? Glória a Deus. Então, se o templo está lotado, se não tem espaço, irmão, ore em pé. Deus vai receber de toda forma. Josafá pregou o jejum e ele estava em pé no pátio novo, orando a Deus. E Deus usou Jaziel, filho de um levita, né? Glória a Deus, que era da parte de, glória a Deus, de outro levita chamado Asaf. E Deus usou ele em profecia e Deus deu grande vitória através da oração que o rei fez diante de Deus e do jejum apregoado. Então, essa é a segunda forma de orar, em pé. A terceira forma é deitado, segundo as Reis, capítulo 20, versículo 2 e o 3. Segundo as Reis, capítulo 20, versículo 2 e o 3. Vai dizer: esta passagem registra a enfermidade de Ezequias, o rei de Judá. Acamado, recebeu a visita do profeta Isaías, que lhe transmitiu o recado de Deus, eu digo a mensagem de Deus. Aleluia, glória a Deus. A respeito de sua morte iminente. Aleluia. Que era: morrerás e não viverás. Deitado mesmo, o rei Ezequias virou o rosto para a parede e orou. O Senhor ouviu e concedeu-lhe mais 15 anos de vida. Então, meus irmãos, nós vemos aqui 3 tipos de modo de orar: de joelhos, de pé e deitado. Vou recapitular os livros base de cada um. A oração de joelho, Efésios 3, versículo 4. Oração de joelho, Efésios 3, versículo 4. Oração em pé, segundo as Crônicas 25 e o 6. Oração em pé, segundo as Crônicas, capítulo 20, versículos 5 e 6. E por último, a oração deitado, segundo as Reis, capítulo 20, versículo 2 e o 3. Oração deitado, segundo as Reis, capítulo 20, versículo 2 e o 3. Também você vai encontrar no livro do profeta Isaías, no seu capítulo 38 também, a mesma história. Só que segundo as Reis 20, né? Segundo as Reis 20, vai relatar algumas coisas a mais que em Isaías 38 nós não vemos. Amém? Então, leia segundo as Reis 20, você vai ver, glória a Deus, algo extraordinário que aconteceu.
que Isaías 38 não cita. Amém? Glória a Deus. Agora vamos para o terceiro tópico, que tem o primeiro subtópico que diz assim, o terceiro tópico, perdão, onde orar. Primeiro subtópico do terceiro tópico diz, no templo. Referência bíblica, Mateus capítulo 21, versículo 13. Repito, Mateus capítulo 21, versículo 13. Biblicamente, todo o templo evangélico, o cristão, dedicado a Deus, torna-se uma casa de oração. Lembra que eu disse que o local que nós estamos é uma casa de oração, é um santuário, glória a Deus. Mas nós que somos a igreja, lembra da lição anterior? Aqui está só fortalecendo a dizer que o local que os cristãos, que todo o cristão, todo o templo local que os cristãos estão dedicando a Deus, ele torna-se uma casa de oração. Amém? Onde nós nos reunimos, nos tornando igreja num coletivo, vocês aprenderam na lição anterior, lição 4, se tornando igreja. E aquele local que nós como igreja estamos é a casa de oração. Lugar de busca, comunhão com Deus. Oh, glórias. Aleluia. Nela, na casa de oração, os cristãos se reúnem para buscar a presença de Deus e receber as suas bênçãos, consagrações, ciclo de oração, vigílias, são reuniões já tradicionais em nossas igrejas, nas nossas reuniões. Ocasiões em que Jesus nos batiza com o Espírito Santo, cura nossas enfermidades e resolve os nossos problemas. Então, quando nós nos reunimos orando, buscando a Deus, Deus cura, Deus renova, Deus reveste de poder. Glória a Deus. O Senhor, Ele faz grandes coisas na união dos santos, como igreja, na casa de oração, no santuário do Senhor. Aleluia! Glória a Deus. Então, nós podemos orar no templo. Segundo o subtópico do terceiro tópico onde orar é em particular. Nós temos também a oração particular. Nós falamos um pouco anteriormente, né? Glória a Deus, de como orar, que é Mateus capítulo 6, versículo 6. Mateus capítulo 6, versículo 6 vai dizer: Jesus em seu sermão da montanha enfatizou, colocou em evidência, ele destacou, ele enfatizou que a oração feita em particular é ouvida pelo Senhor, que vê secretamente. A melhor maneira do cristão estar a sós com Deus é contar para Ele as suas angústias e vicissitudes. Eita, palavra meio estranha aqui, né? Vicissitudes da vida. Glória a Deus. Sem que ninguém saiba pelo que passa. Aleluia. É dentro do quarto, é em particular. Essa é a oportunidade que você tem de confiar somente ao Senhor um problema de difícil solução. Meu irmão, no particular, você em Deus. Aleluia. No particular, meu irmão, glória a Deus, é onde você pode orar e Deus ouvir. Você sentir a presença dele. Glória. No particular, é onde você pode contar aquilo que é o mais difícil, que ninguém pode resolver. Não é aqueles que você diz,
Ah, Deus usa ele, Deus usa ela, é cheio da unção. Não. É só no particular que Deus pode te dar resposta de vitória. Eu sinto a presença do Eterno. Alabaraia Shederebe Komanarasai, Delabarashurerebe Komahai. No particular, continua orando, seja em pé, seja deitado, seja de joelho, continua orando no particular com Deus. Aleluia, glória, aleluia, glória a Deus. E Jesus colocou em ênfase no monte isto, no particular, entra no quarto, aleluia, glória a Deus. É a oportunidade que você tem de confiar mesmo em Deus. Tudo e todo o teu problema difícil, porque Ele soluciona. Você crê? Glorifica a Deus aí. Aleluia. Terceiro subtópico, perdão, do terceiro tópico é em família. É onde também devemos e podemos orar. Atos capítulo 12, versículo 12. Texto. Atos capítulo 12, versículo 12. Oração da igreja, a família do céu. A igreja em Jerusalém, ela estava enfrentando uma das maiores lutas da sua história. Herodes, rei dos judeus, que era este terceiro Herodes, amém? Herodes Agripa, glória a Deus. Ele prendeu dois dos seus principais líderes. Dois dos principais líderes da igreja em Jerusalém, da igreja primitiva. Tiago, ao qual ele matou a fio de espada, o texto vai dizer, em Atos 12 de início. E também agora está Pedro, preso, encarcerado. Glória a Deus. Porém, a popularidade do monarca chamado Herodes, ela estava muito baixa. Ele julgou que a perseguição aos cristãos iria ajudá-lo a recobrar o seu prestígio, a sua popularidade. E ele manda matar primeiramente a Tiago, que eu falei, que foi morto a espada, para sentir a reação do povo. O povo que buscava parar os do caminho. Lembra que eu falei na lição anterior como era chamado a igreja? Os do caminho, né? Glória a Deus. E quando ele mata Tiago, isso foi um sucesso total, porque todo mundo o parabenizou, né? Então ele marcou a data da morte agora de Pedro. Eita Jesus! Um dia após o encerramento da Páscoa, quando todos os judeus se preparavam para retornar aos seus países de origem, com este acontecimento, Herodes conseguiria o ápice de sua popularidade. Atos capítulo 12, versículo 5. Atos capítulo 12, versículo 5 relata: Pedro, pois, era guardado na prisão, mas a igreja fazia continuamente oração contínua por ele a Deus. Aqueles primeiros cristãos ainda não tinham um templo sede para se reunirem. Utilizavam as casas dos irmãos. Lembra que eu falei na lição do 4? Utilizavam eles casas de irmãos em Cristo para cultuarem ao Senhor. Eles oravam exatamente na residência de Maria, mãe do evangelista Marcos, escritor do segundo evangelho. Quando um anjo de Deus, em resposta às suas orações, visitou o cárcere onde estava preso o apóstolo Pedro e o libertou. Leia Atos 12, 12. Leia Atos 12, 12. Hoje nós chamamos esta reunião de oração em família, ou seja, entre pais e filhos, de culto doméstico. Os lares evangélicos, eu digo cristão,
que se reúnem diariamente para orar são felizes e harmônicos. Os cônjuges são unidos, os filhos obedientes, além da saúde e prosperidade que desfrutam. Veja só, a oração que você faz no teu lar. Você está entendendo que Deus, ele age no teu relacionamento, Deus, ele age na tua finança, Deus, ele age na tua saúde, na tua oração. Você já realiza no seu culto doméstico? Você já realiza, recapitulando aqui, você já realiza o seu culto doméstico? Se ainda não, comece hoje e desfrute as bênçãos que Deus quer conceder para a tua família, para a tua casa. Glórias ao nome de Jesus. Quarto tópico: quando orar? Primeiro subtópico do quarto tópico é ao deitar. Depois de um dia estafante, ou seja, cansativo, principalmente em uma cidade grande, onde todo mundo trabalha, agitada, né? Onde se enfrenta perigos, vários perigos. É dever do crente, do cristão, orar ao deitar à noite e agradecer a Deus os grandes livramentos, ou seja, a proteção contra os assaltos, as batidas de carro no trânsito, os atropelamentos, pela saúde e por tudo o que lhe aconteceu, pois a Bíblia recomenda, dando sempre graças por tudo ao nosso Deus e Pai, em nome de nosso Senhor Jesus Cristo. Eu gosto muito de citar, né? Em tudo dai graça, por esta é a vontade de Deus, né? Pois bem, Efésios capítulo 5, versículo 20, está escrito. Amém? Efésios capítulo 25, versículo 20. Capítulo 5, versículo 20 de Efésios. Segundo, ao levantar-se, as nossas vidas estão entregues nas mãos de Deus. Por isso, é nosso dever, ao iniciarmos o nosso dia, orar para que o Senhor mande os seus anjos a fim de nos livrar de todos os perigos, conforme lemos no Salmo 91 e 11. Porque aos seus anjos dará ordem a teu respeito, para te guardar em todos os teus caminhos. Oh, glória! Ao levantar-se, meu irmão, apresenta a tua vida, apresenta a tua família, apresenta teu trabalho, apresenta, aleluia, tudo a Deus, entrega na mão de Deus, aleluia, e Ele vai dar ordem aos seus anjos para te guardar, para te livrar de todo o mau caminho que o inimigo possa tentar traçar para a tua vida, para os teus. Já levanta agradecendo, já levanta, aleluia, glória, entregando a Deus, alava, xerebecala, daracia, entregando a Deus, aleluia. Para de reclamar, para de questionar, vai chover, tá muito sol, não. Te levanta já, Deus, te agradeço, eu te agradeço e te peço, aleluia. Toma a frente do meu trabalho, toma a frente dos meus estudos, toma a frente da minha família, toma a frente da obra. Oh, glória, porque sou guiado por ti também na obra. Toma a frente. Ao se levantar, meu irmão, faça dessa forma. Ore. Quando você estiver orando, fale isto. Aleluia. Terceiro, sempre. Você deve orar sempre. 1 Tessalonicenses capítulo 5, versículo 17. Orar sempre. 1 Tessalonicenses capítulo 5, versículo 17 diz, aleluia, sobre orar sem cessar. Quem vive em total dependência de Deus, através da oração, é sempre vitorioso. Ora sempre significa viver as 24 horas do dia em constante comunhão com Deus. É deitar-se, levantar-se, trabalhar, viajar, etc., com o pensamento voltado para as coisas espirituais. Então, tem hora sempre, irmão.
tem sempre a mente, aleluia, glória a Deus, comunhão com Deus. Aleluia, glória a Deus. Ele se deita orando a Deus, se levanta orando a Deus, vai trabalhando em mente, falando com Deus. Ele vai viajar, tá falando com Deus. E várias outras formas da sua vida, ele tá falando com Deus sempre. O pensamento dele está voltado sempre para as coisas espirituais, primeiramente. Glória a Deus. Aleluia. Então, meus irmãos, quando é que devemos orar? Ao deitar-se, ao levantar-se, sempre. Glória a Deus. O sempre já diz tudo, né? Se levantou, ora. Se deita, ora. Anda, ora. Constante oração. Comunhão constante com Deus. Glória a Deus. Aleluia. Vamos para o último tópico da quinta lição, que é vitórias através da oração. E o primeiro subtópico é nas tentações. Mateus 4, versículo 2 e 3. Mateus 4, versículo 2 e 3. Mateus capítulo 4, para quem não entende, versículo 2 e 3. Jesus só venceu as muitas tentações que enfrentou porque sempre viveu em oração. Glória a Deus. O diabo não lhe dava trégua, tentava o Filho de Deus noite e dia, mas foi derrotado pela comunhão de Cristo com o Pai Celestial. Até o Calvário, Satanás tentou convencer Jesus a descer da cruz, mas não conseguiu, por causa do efeito da oração. Então a oração nos faz vencer as tentações. Através da oração, meu irmão, nós vencemos as tentações. Nas enfermidades, oh glória, glória a Deus, vitórias nas enfermidades nós temos, aleluia. Doenças incuráveis foram repreendidas pelo poder da oração. Até a morte ressuscitam, até os que morrem ressuscitam quando a igreja ora, pois nada é impossível para Deus. Os apóstolos Pedro e João foram ao templo em Jerusalém orar. Na passagem pela porta chamada Formosa, depararam-se com um coxo de nascença. Este estendeu a mão e pediu-lhe uma esmola, uma moeda. Pedro então respondeu: não tenho prata nem ouro, mas o que eu tenho eu te dou. Aleluia. Em nome de Jesus Cristo, o Nazareno, levanta-te e anda. Isto só foi possível porque os apóstolos viviam em constante oração. Então, as enfermidades batem em retirada a quem vive em oração. Quem vive em oração, ele tem uma fé inabalável. Ele sabe, Jesus não tem um agora, mas daqui para 2 horas, daqui para mais tarde eu vou ter. Alá, Jereia, Shauanai, eu vou ter. Aleluia. Ele tem uma fé inabalável, irmão. Glória a Deus. Ele diz: está enfermo, vai ser curado agora, meu irmão. Tu crê? Ah, não sei, mas eu creio por tu. Recebe a cura. E acontece. Meu irmão, eu tenho testemunho nessa área. Eu já falei com algumas pessoas incrédulas em causas de justiça. Coisa de mais de 6 meses. Coisa de colocar o CPF no computador, no banco. E o banco dizer: não tem nada aqui para você. Não conheço nesse teu CPF aqui. Que conta é essa que você tem aqui? E eu disse: eu vou orar, meu irmão, minha irmã. Ele vai dar vitória a Deus. E eu orei, no outro dia Deus deu vitória. Não é para engrandecer o pastor Cláudio aqui não. Mas Deus fez porque eu creio. Aleluia. Eu creio no poder da oração. Eu creio no poder da oração. Glória a Deus. Aleluia. E Deus fez. Nas dificuldades, irmão, nós também devemos orar. Aleluia. Glória a Deus. Nós temos vitórias dentro da dificuldade quando nós estamos orando.
Aleluia. Atos 27, 34. Atos 27, 34. Paulo e 275 companheiros de viagem para Roma permaneceram 14 dias perdidos no mar Adriático, fustigados por uma tempestade interminável. Aleluia. Estavam ali 14 dias no mar, dentro de um barco, tempestade constante, interminável. E ele e mais 275 homens, companheiros, eles estavam em viagem para Roma. Glória a Deus. E ficaram ali detidos naquele local. Mas Deus, aleluia, estava com eles. Glória ao nome de Jesus. Eles não estavam só. Eles estavam em oração, meu irmão. Aleluia, glória a Deus. O navio estava sendo açoitado pelas fortes ondas. Aleluia, mas ele não naufragou de imediato, porque o apóstolo estava entre os passageiros. Ele rogou, ou seja, orou a Deus em oração pelas vidas de seus companheiros. Em resposta, um anjo trouxe-lhe a seguinte mensagem: Paulo, não temas, importa que seja apresentado a César, e eis que Deus te deu todos quantos navegam contigo. Ele então reuniu todos os passageiros e tripulantes, aleluia, e declarou: portanto, exorto-vos, ou seja, chamo a atenção de vocês, a que comam alguma coisa, pois é para a vossa saúde, porque nenhum cabelo cairá da cabeça de qualquer um de vós. Na verdade, a embarcação foi destruída, mas todos os seus ocupantes, aleluia, se salvaram. Deus, ele dá resposta à fé, da oração, meu irmão. Aleluia, em meio à dificuldade, ora, Deus vai mudar a história. Pode acabar tudo, quebrar tudo, mas Deus chega com providência para a tua vida. Glória. A embarcação foi destruída, mas nenhum morreu. Todos estiveram vivos, chegaram. Aleluia. Chegaram em Roma. Glória a Deus. Saíram daquele mar Adriático. Glória a Deus. Tudo em resposta da oração. Portanto, meu irmão, a oração é a chave da vitória. Todos que enfrentam grandes lutas, mas confiam no poder de Deus, foram vitoriosos. Orar é um hábito que se adquire gradativamente. Ou seja, quanto mais você pega um tempo para orar, mais você ora mais tempo você quer para orar, mais você gosta de ter comunhão com Deus. Todos os que se prontificaram a orar ao Senhor tiveram, no início, a contrariedade da carne, mas a mortificaram e disciplinaram-na a tal ponto que ficaram horas e horas de joelhos, sem perceberem o tempo passar. Tornaram-se grandes pregadores, grandes ministros, e ganharam milhares de almas para Cristo. Venceram a todas as tentações e provações, e agora guardam e aguardam no paraíso o momento de receberem um novo corpo para viverem eternamente com Jesus. Glória a Deus. Aleluia. Você quer vencer? Você quer ser liberto? Você novo convertido? Você que já é também há muito tempo na presença de Deus como igreja, mas ainda tem aqueles velhos hábitos, aquelas velhas tentações chegam à tua porta, aquelas coisas acontecem e você se rende, diz: não aguento, eu não consigo. Ore. Crie constante momentos de oração. Vá aumentando o teu tempo de oração gradativamente. Insiste, persiste, continua, vá em frente. Você vai vencer. Deus vai te dar vitória sobre a tua carne. Deus vai te dar vitória sobre essa dificuldade espiritual que você enfrenta. Glória a Deus. E eu encerro agora a quinta lição.
conhecendo o valor da oração. Espero que você, aleluia, escute e reescute e tenha aprendido. Amém? Glória a Deus. E pegue lá as lições que está no grupo.